E hoje nós vamos terminar o nosso livro de Salmos. Foi uma lição, acredito que ficou para nós, né, marcado, quando nós aprendemos um pouquinho mais sobre como que é a estrutura do livro. E hoje é como se fosse uma conclusão, a gente vai também trazer, né, como se fosse uma última lição e os últimos salmos, trazendo uma conclusão para tudo que já foi dito. Da mesma forma que o primeiro salmo, o Salmo 2 era uma introdução, o Salmo 149, 150 e alguns ainda que já passaram, trazem uma conclusão para o tema. Vamos repetir aqui o nosso esquema aqui. Deixa eu abrir a minha lição aqui. Vamos ver se nós conseguimos decorar. Então, antes de nós começarmos a nossa lição, lembramos mais uma vez aqui, por último, né? São 150 salmos divididos dentro de 5 livros. E aí estão as divisões, sendo os temas, lição ou livro 1 e 2, expectativas e promessas relacionadas ao reino. São as promessas relacionadas ao reino de Davi, a vinda de um rei, como a vinda de Jesus também. Expectativa. 2, estranheza. O povo tenta compreender a situação ruim que estavam passando. Se há uma promessa de reino, de salvação, a estranheza porque as coisas não aconteciam tão na escalada positiva como eles esperavam. Livro 4, o povo percebendo que a grande questão era o próprio pecado, o próprio afastamento de Deus. Aqui o livro 4 fala sobre arrependimento e confissão, quando o povo lidando com a realidade do exílio babilônico. O povo se abate, o povo demonstra humildade também e arrependimento para tratar com esta realidade. E o livro 5 é um livro 107 a 150, onde nós vamos encontrar o maior número de salmos que falam a respeito de louvor a Deus, e é o louvor pela libertação, pelo retorno do exílio e tudo mais. Então, se a gente perceber, nestes 5 tópicos aqui, trata da realidade da nossa vida ainda hoje, né? Nós lidamos com uma promessa, a expectativa da vinda do rei, do reino de Deus em nós, mas ao mesmo tempo nós ficamos um pouco, digamos, estranhados, né, com a dificuldade que enfrentamos, com o pecado, né, com as limitações, e muitas vezes, por insistirmos nesse pecado, nós passamos por diversas dificuldades, vamos chamar de cativeiros, que nós precisamos de arrependimento e confissão. E aí é como se fosse um ciclo, né? O povo viveu muito isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muito esse ciclo. O povo se arrependeu, aí o povo pecou, aí o povo se humilhou, aí o povo sofreu castigo, e o povo se arrependeu, o povo se desviou, e a gente percebe que esta é uma realidade. E muitas vezes acontece, né? Então, que a gente possa guardar, e na leitura dos salmos, a gente pode exatamente identificar isso. Você começar a ler lá no Salmo 1 até qualquer, até o 41, né? Até o 41, você vai ver essa expectativa do reino e assim por diante. Nossa lição de hoje, Salmos 149 e 150. Vamos abrir a Bíblia? Quem já tem aberta, permanece aberta aqui para a gente fazer a leitura. Salmo 149 e 150. Eu vou pedir para o presbítero Pedro fazer a leitura do Salmo 149 e o Obédio do 150. Você ajuda aí, Márcio? Tem microfone ele? Tem um aqui. Tá. Salmo 149 e 150. Vamos acompanhar a leitura.
Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico, o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmo com adufe e harpa. 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Desculpe. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra ele a sentença escrita, o que lhe será honra para todos os seus santos. Aleluia. Agora o Obed, o 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Isso. Nossa lição, então, tem como tema cantem um cântico novo. Aqui na introdução, traz para nós o Salmo 149, é o último salmo do Saltério, antes da gloriosa doxologia, que é o 150. Ele faz na introdução traz essa ideia aqui na introdução, que os salmos terminam com a conscientização da vitória. Não poderia ser diferente, né? Que vitória é essa? A certeza de que os inimigos de Deus enfrentarão o juízo que lhes será reservado. E fala também que o povo de Deus tem um papel importante nesse juízo. E aí aqui diz, basicamente, esse salmo pode ser dividido em 2 partes. Então, Salmo 149, de 1 a 4, apresenta a razão para que o povo cante um novo cântico. Salmo 149, de 5 a 9, revela que apesar de cantar, este povo ainda tem batalhas a lutar. É aí que eu digo, né? Como a gente lendo essa lição, como a gente lendo a Bíblia, a gente sempre se encontra. A Bíblia não é um livro que conta uma história de um povo e de alguém que passou por uma situação que nós não estejamos passando ou enfrentando. E aqui é exatamente como a nossa vida é como essas 2 coisas. Nós temos sempre razão para louvar a Deus, para agradecer a Deus, mas enquanto estivermos vivos, nós como povo temos batalhas a lutar. Não vai acabar a batalha de repente, né? Agora eu domino. Quando você conseguir dominar uma coisa, aparece uma outra diferente. Sempre vai ter uma dificuldade para a gente enfrentar e a gente vai vencer com Deus, pela graça de Deus. E isso não nos impede de louvá-lo continuamente. As batalhas não são motivos para nós, não vou louvar Deus não, porque hoje não estou bom. Não, louvamos ao Senhor todos os dias e as nossas batalhas seguem. E essa lição vai falar sobre isso, né?
A introdução aqui já resumiu bem, podemos dizer que resumiu bem a lição e resumiu bem todos os 50 salmos aí, porque essa é a ideia: vitória, conquistas, mas também lutas e momentos em que nós vamos ser derrotados em algumas situações e momentos em que nós vamos vencer. Então vamos lá, ponto 1. Lembrando que essa lição só tem 2 pontos, então não vamos correr, né, no sentido de que são vários subpontos aqui. Então, se demorar muito sair do ponto 1 é porque só tem 2. Ponto 1, razão para cantar um novo cântico. Antes de dar a razão, o Salmo apresenta uma ordem para se cantar um novo cântico. Ele fala de ordem para se cantar um novo cântico. A ordem está relacionada ao contexto. Qual contexto? Está chegando no fim. Todo dia a gente louva, não é? Mas tem um dia especial da nossa vida que é uma marca especial. E ali a gente vai dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é uma razão específica. Aqui é como se esse fechamento, os salmos foram escritos em datas diferentes, em tempos diferentes, em tempos bem distantes uns dos outros, e agora que está se juntando tudo isso, e nós estamos dizendo aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a razão aqui, né? A questão da ordem para se cantar, porque se chegou o momento de se celebrar, de fechar esses salmos, de terminar este livro. A palavra aleluia significa louvai ao Senhor. Então nós louvamos ao Senhor porque chegamos a esse chamado clímax. Aleluia! Chegou ao seu clímax. Livro dos Salmos chegou ao seu clímax. Vários motivos foram apresentados para adorar o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, porque o Senhor congregou. E aqui na conclusão é um louvor geral, né? Por tudo que tens feito. Essa é a nossa vida, né? Nós louvamos, oramos, agradecendo a Deus pelo dia, por uma situação específica, mas também nós louvamos ao Senhor, porque até aqui, quando a gente fala até aqui, é para lembrar desde o dia que nasceu, né? Todos os acontecimentos, libertações, livramentos, bênçãos que Deus nos deu. Agora a ordem vem para cantar um cântico novo. E eu gostei muito daqui que eu aprendi uma lição sobre cântico novo. Eu sempre falo quando eu leio o Salmo 96, né, que começa a cantar ao Senhor um cântico novo, como outras passagens que falam cantar um cântico novo, que cântico novo não significa uma nova música, né? Como a equipe de louvor, cada dia é uma música diferente que a gente nem sabe qual é, né? Então tem que repetir mais. Não é essa a ideia. Não estou dizendo que não pode cantar um cântico novo, né? Mas a ideia do cântico novo é com uma nova expressão. Por exemplo, nós podemos cantar a música Te Agradeço, né? Por tudo que tens feito. Cada vez que você cantar, você está se expressando diferente, você está lembrando de outras coisas, você está não repetindo. A ideia do cântico novo é como se a gente estivesse tendo que fugir, até mesmo como uma oração que é reza, repetida. Obrigado, Senhor Deus, pelo que você tem nos dado, no nome de Jesus, amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A gente pode fazer uma oração do Pai Nosso sem ser uma nova oração, uma repetição. A gente pode cantar, né? Senhor meu Deus, canta minha, tá precisando limpar até de aranha, grandioso, totalmente desligado. E às vezes a gente, não é nada não, viu? A Gisele já olhou para mim lá. Foi só uma infeliz coincidência. Eu nem enxergo se tem teia de aranha aqui. Consertar vai ficando pior, né, Nathalie? Então vamos parar por aqui. A ideia é cantar um cântico novo com expressão. E, infelizmente, às vezes a gente faz isso. Está cantando, não está nem sabendo que está, né? Equipe de louvor, né? Às vezes a gente está aqui na frente, cantando a música,
junto com você, mas a gente está preocupado com um instrumento, está preocupado com o outro lá, parece que o outro está errando e não está cantando um cântico novo, de coração, expressando a nossa vida. Então isso eu sempre falo. Aí aqui ele fala também sobre cântico novo. Cântico novo, o louvor a ser cantado. Não, acho que eu pulei aqui, desculpe, irmãos. Cântico novo refere-se a um louvor para ser cantado após uma grande vitória ou livramento, conquistados pelo Senhor. Interessante a música, né? Quando a gente tem uma bênção, cante louvores ao Senhor, louve ao Senhor. Então nós podemos entender que cântico novo também é uma expressão relacionada a uma nova bênção. Repetindo a mesma música, te agradeço por tudo que tens feito. Eu estou cantando um cântico novo, porque eu estou ainda cantando com expressão, com coração, mas agora, nesse momento, se eu cantar essa música, te agradeço, meu Senhor, já na minha mente está relacionado a algo que aconteceu esses dias, né? Algo mais próximo, por uma bênção específica. É como se a gente tivesse na semana uma bênção muito especial e chega aqui domingo, vamos cantar o Te Agradeço. Você vai lembrar do que aconteceu na sua semana. Então, refere-se a um louvor cantado após uma grande vitória ou livramento, né? Conquista do Senhor. Apocalipse 5:9 é um exemplo de um cântico novo cantado após o Cordeiro que foi morto ressuscitar e ascender aos céus, completando a obra de resgate em favor do seu povo. Também aqui fala sobre cânticos ser cantados com danças ao som de tamborins, testemunha em favor de uma grande vitória militar celebrada pelos vitoriosos. E a gente fala de vitória militar, né? As nossas batalhas são tantas, então não necessariamente que eu peguei numa arma, que eu lutei com alguém, mas é uma vitória de uma luta que eu enfrentei e eu canto um cântico novo. Por isso a gente precisa sempre estar preparado para louvar ao Senhor, porque sempre o Senhor tem nos abençoado. Agora aqui vem uma outra questão que eu achei também bem interessante, às vezes passa desapercebida, quando ele fala, Salmo 149:1, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Esse e o seu louvor, o que ele quer dizer com o seu louvor aqui? O louvor a ser cantado é do próprio Deus. O que ele quer dizer com isso? Louvor, o seu louvor. Repare que se eu estou cantando para Deus, o louvor tem que ser conforme a vontade de Deus. Não um fogo estranho, não um louvor que é mais para homens do que para Deus, ou de uma forma que seja do desagrado ao Senhor. Então a lição fala que é o seguinte, que nós precisamos, eu vou ler aqui, resgatamos aqui, que foi dito no início, o Senhor providencia palavras, cânticos, orações, lamentos, que podemos dirigir a Ele, né? Inspiradas pelo próprio Deus, pela sua palavra. A nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade, e tem que ser conforme a palavra do Senhor, né? Para o louvor do Senhor. Ainda na sequência aqui, a razão. O tópico é a razão, né? Agora que a gente chega no tópico em si, ó. A razão para cantar um cântico novo. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Porque o Senhor se agrada do seu povo. E aí ele fala aqui sobre aquele momento daqueles irmãos que eles viveram. Eles viveram momentos
em que, de certa forma, eles questionaram: será que Deus se agrada de nós? Estamos no cativeiro ou estamos sofrendo? E é uma pergunta que pode ser que nós, em algum determinado momento, venhamos a fazer, questionar, né? Será que Deus se agrada da minha vida, nas situações que eu estou vivendo? E aqui a questão firme é: nós louvamos porque o Senhor se agrada do seu povo. E não só se agrada, mas salva, e de salvação adorna os seus humildes. Ou seja, tenha certeza, o Senhor se agrada do seu povo, dos seus filhos. E mais do que agradar, né? Não simplesmente, eu gosto dele, eu faço algo por ele. Eu posso gostar de alguém, eu posso me agradar com a vida de alguém, mas eu estou totalmente separado dessa pessoa, não faço nada por ela, não tenho nem tempo para fazer alguma coisa por ela, nem condições. Mas aqui fala se agradar e salvar. Fazer isso é o que Deus faz por nós. A doutrina da eleição fala, né, que o Senhor nos amou e nos salvou. E nos salvou porque nos amou. Nos amou. E porque nos amou, nos salvou. Isso é motivo para cantar, para louvar ao Senhor um cântico novo, né? Acabamos aqui mais ou menos o primeiro tópico. Alguém quer nos ajudar? Pode falar. Ô Bede, passa o microfone para a Nathalie, por favor, ali, para a gente ter um retorno na transmissão. Pastor, eu só queria que, lá no início da introdução, diz assim, o Salmo 150, ele é um dos responsáveis por sinalizar que o povo de Deus deve ter no horizonte de seu pensamento a certeza de que os inimigos de Deus enfrentarão o juízo e que lhe está reservado. Porém, também demonstra que o povo do Senhor também tem um papel importante nesse juízo contra aqueles que permanecem em franca rebeldia contra Deus. Queria que o senhor voltasse um pouquinho aí, por favor. Eu acredito que o ponto 2 vai voltar, porque o ponto 2 é a batalha do povo de Deus. E esse tópico então que você acabou de falar, é exatamente, lembra que nós falamos que o Salmo termina anunciando vitória, né? O inimigo não é vitorioso. E às vezes a gente tem essa sensação que o povo de Deus é oprimido, que a mensagem de Deus ela não tem tanta expressão, e aí está o mundão aí mandando, né? Está no governo, nas sociedades e tudo mais. E nós entendemos que não é assim. E o tópico 2 vai desenvolver isso, que a introdução foi apenas uma colocação, né? Vai desenvolver isso falando que a nossa parte, por exemplo, é a parte do Senhor e a parte da palavra. Tem um tópico que divide essas três coisas, né? Aí vamos chegando lá. Qualquer coisa a gente fala novamente. Então o Salmo 149 é dividido em duas partes. Lembra que nós falamos lá na introdução? A primeira parte aqui sobre essa questão do louvor, e a segunda parte agora é sobre a batalha. Olha como termina o tópico 1 aí. Foi salvo de seu exílio e reunido em uma assembleia com pessoas que estão sendo santificadas pelo próprio Deus. No entanto, enquanto canta, o povo de Deus, ou o povo também, luta. Então é a que a gente ressaltou no resumo da introdução, os dois tópicos: canta e luta. Ó, resumiu a lição. Canta, louva a Deus, mas também permanece firme, né? E luta. E aí, como a gente está falando, e a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes a gente pensa que a luta é contra contra o pastor, contra não sei o quê. Não, a nossa luta é maior, né? Não é contra os irmãos, porque aí é soldado brigando contra soldado, não vai adiantar. Nossa luta é maior, e a gente vai aprender isso hoje à noite. Essa é a ideia. Mas vamos lá então. Salmo 149, aqui no finalzinho, os últimos versículos apresentam mistos de louvor e batalha.
Então repare isso, não é um para o outro começar, as duas consecutivamente acontecem. Então você não para de louvar e você não para de lutar, as duas coisas. Dupla perspectiva. O cenário de batalha evocado nos versículos finais pode ser visto de uma dupla perspectiva. A primeira é histórica e se refere a Israel, que conduziu esta nação para o exílio. A segunda é escatológica. Então vamos acompanhar. Histórica é a luta, a batalha que aconteceu lá na história, que a gente conhece muito bem, né? Falando a respeito do chamado do povo, toda a história bíblica, né? Exílio, libertação de Canaã, terra prometida, reconstrução da terra, toda essa história. Então aqui, Israel foi resgatado do Egito pelo Senhor para ir para a terra de Canaã, encontrar sua terra de descanso, mas seria também instrumento de justiça. Não era simplesmente chegar em Canaã e vai lá fazer suas mansões, suas piscinas, comer lá sua carne gorda, né? Não, eles foram convocados para chegar lá e lutar contra o povo que estava lá. E a promessa é que eles iriam vencer, mas eles teriam que lutar e tirar aquelas pessoas de lá. Então aqui diz, nesse sentido aí, já entra aquilo que estava lá na introdução, como que o povo de Deus participa, né, dessa batalha aqui. Instrumentos de justiça, e isso foi pré-anunciado lá em Noé, lá fala sobre isso, também em texto de Gênesis 15, quando fala Abraão, né, falando sobre isso, sobre o povo. Ou seja, se era para, por meio da guerra, ser instrumento de justiça, o povo não cumpriu essa parte como devia. Israel acabou assimilando as práticas cananitas, especialmente a idolatria. Assim o Senhor os enviou para o exílio babilônico. Então, é a batalha do povo de Deus e seus momentos aqui, é um momento histórico, um momento que se diz a respeito da derrota, né? Depois foram libertos novamente, mas houve essa questão. A segunda perspectiva é escatológica. Então o que ele quer dizer com isso? Está falando a respeito de que haverá uma batalha final, e essa batalha é a batalha que haverá o reino de justiça. Ou seja, as nações que se rebelaram contra o Senhor, essas vão perder, voltar às suas cadeias. Olha aqui, 149, de 7 a 9. Voltando 6 aqui, né? Nos seus lábios estejam altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Esse versículo 6 resume bem, né? Nos lábios estejam os altos louvores a Deus, nas suas mãos a espada de 2 gumes. E o que é a espada de 2 gumes que nós aprendemos? A palavra de Deus. E são as duas armas finais da armadura de Deus, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito, palavra de Deus, com toda oração e súplica. Quer falar? Pode falar. E entra aqui então nesse contexto. Porém, também demonstra que o povo do Senhor também tem um papel importante nesse juízo contra aqueles que permanecem em franca rebeldia contra Deus? Sim, esse papel começa agora. Nós somos essa espada, nós levamos a palavra, parte do culto à noite, mas a ideia de você anunciar também como defesa, né, do Evangelho. Lutamos pela fé, pela verdade, e nós fazemos parte dessa vitória de Deus na terra, mas a vitória só será perfeita e consumada no último dia, né? E nós participaremos também neste último dia, com certeza, mas a batalha já está acontecendo, e o louvor também, graças a Deus. Paulo fala que a palavra
ela é tanto para a vida quanto para a morte. Então, se nós levamos a palavra a alguém e ele recusou a palavra, ele está assinando a sua sentença. De certa forma, nós estamos sendo arma contra ele. Por quê? Porque nós mostramos a verdade. Então, acho que encaixa bem nessa altura essa colocação. Por quê? Nós não precisamos pegar em armas, como o senhor disse, mas nós temos a arma mais poderosa. E é ela que vai fazer dividir uma coisa da outra, separar os cabritos das ovelhas e aí por diante. Então, a partir do momento que alguém ouviu a palavra e recusou, ele assinou a sua própria sentença de morte. Paulo deixa isso muito claro. E o fato principal desse tópico também é que o ímpio perecerá. Essa é a ideia que vem em toda a Bíblia, porque por enquanto parece que o ímpio está prosperando, mas chegará um momento em que a justiça de Deus virá sobre a terra e esse ímpio perecerá. Então aqui diz, enquanto lá no Salmo 2, verso 2 e 3, falava sobre os reis da terra que se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, essa aqui é a palavra do ímpio hoje. Vamos conspirar contra Deus, é o que aconteceu em Jesus. Jesus foi morto, foi humilhado, foi crucificado. Aparentemente o ímpio estava falando: você não é Deus, por que você não levanta daí, por que você não faz alguma coisa por você, não defende você mais, você defendeu os outros. Ou seja, era um momento. Agora nós estamos no Salmo 149, 7, que fala a respeito de que as mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferros, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Então é uma promessa específica, que a gente percebe que fala de uma batalha, mas ela podemos assim ampliar para todo o tempo, em todo o tempo, não apenas naquela época, como foi falado aqui a perspectiva histórica, mas agora na perspectiva escatológica dos dias finais, o tempo em que o ímpio ele será derrotado. Isso a gente não tem dúvida alguma, e nós não precisamos ficar angustiados quando a gente vê, embora a gente sofra, a gente passa, fica triste com a situação de muitas coisas que acontecem no mundo, mas nós sabemos que é a vitória do Senhor, e todo joelho se dobrará, e essas pessoas vão ser vencidas. Interessante, pastor, voltando um pouquinho no histórico, Deus prometeu que ia cumprir a sua justiça, levando os seus para a terra de Canaã, e o Senhor já disse que para isso eles tinham que destruir aqueles povos. E aí Deus estava exercendo a sua justiça. Interessante que eles não viram de uma forma muito clara isso, porque eles, vamos dizer assim, pouparam alguns povos. Aí eu fico pensando agora na forma escatológica. Hoje, nós muitas vezes queremos saber quem realmente são os ímpios que não vão ter o amor de Deus para salvá-los. E a gente fica questionando: será que fulano, será que não fulano, será que isso, será que não aquilo? E isso não compete. Se nós temos a nossa arma na mão, primeiro essa arma não é para atacar, é para defesa. Então, quando nós formos confrontados, Pedro fala isso: quando você for confrontado à razão da sua fé, você tem que estar firme. Ou seja, você tem que estar com a sua arma empunhada, senão como que vai se defender? Daí a outra parte da justiça de Deus. Deus já está fazendo como Paulo disse: eu estou pregando a palavra a vocês querem ouvir, muito que bem, não querem ouvir, a palavra tanto é para a salvação quanto para a perdição. Ou seja, ou você obedece ou você desobedece.
Aí a dificuldade, acho que muitas vezes a gente entra no meio dela. Não cabe a nós sabermos isso, se Deus vai salvar o fulano, o Beltrano ou não, só porque hoje ele vive uma vida que, segundo o nosso modo de ver, está tudo errado. Então, mas mesmo assim nós temos que estar revestidos, né, da couraça da justiça que nós temos estudado, e termos a arma empunhada, sabermos lutar com aquela arma. Não adianta também você ter uma arma na mão e não saber usar. O que você falou no início me lembrou uma questão, né, comparando com a gente. O povo de Israel foi chamado para ser instrumento de justiça, de guerra. Eles iam possuir a terra, mas eles deveriam confrontar os inimigos e até mesmo ser luz para aqueles inimigos, né? Não era um povo simplesmente só exclusivo ali. Poderiam fazer parte do povo de Deus, no sentido de que, como foi feito, né, depois de Jesus. E nós também, nós somos chamados a viver no mundo. Nós temos esse lugar para viver, mas nós não somos chamados para assimilar as coisas do mundo, as práticas do mundo, a idolatria do mundo, mas para combater. E quantas vezes nós, como igreja, estamos mais querendo, né, fazer umas companhias aí com o mundo, aceitando tudo e mesmo ao invés de ser testemunho, nós damos mau testemunho porque vivemos como ímpio, né? Então esse é um tópico. Esse combater aí é interessante, porque aquilo que eu acabei de dizer, como que eu vou lutar com uma arma que eu não sei manusear? Como? É impossível. Então muitas vezes nós recuamos diante de certas situações. Por quê? Porque não estamos preparados devidamente para enfrentar aquela situação. E eu costumo dizer sempre que quando se age dessa forma, está fazendo o quê? Envergonhando o Evangelho. Então todo cuidado, tem esse ditado que cabe em todo canto, todo cuidado é pouco. Por isso que nós devemos procurar cada dia mais vivermos em comunhão com Deus e com a sua palavra, porque de outra sorte vai dar tudo errado. Bom dia. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Desculpe, estou nervosa. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, com o amor de Cristo, com o amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, assim como Cristo Jesus foi para o matadouro calado. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler de novo. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus. Me desculpe qualquer coisa. Não, amém. É isso mesmo, imagina. A palavra de Deus fala exatamente isso, né? Que nós somos protegidos do Senhor e Ele vai nos proteger a partir desse momento. Mas esse tópico aqui, ele
ele traz assim uma expectativa que nós estamos falando agora, da escatológica, né? Porque a nossa alegria, né? Mesmo não vivendo essa realidade de forma plena hoje, né? Dessa libertação plena, desse mundo perfeito, onde o ímpio está condenado, onde o justo está vivendo em justiça plena, mas nós cremos na palavra, porque um dia chegará esse momento aqui, quando as nações que se rebelam contra o Senhor, estes voltarão para as cadeias, ou seja, eles serão derrotados. Toda rebeldia contra o Senhor um dia terá fim, pois somente o reino de Deus existirá para sempre. Então é isso que o Salmo diz aqui, no Salmo 149, nessa parte final, né? A justiça de Deus que será exercida. E aqui então, para terminar esse tópico 2 aqui, a lição fala: há pelo menos 3 possibilidades de leitura. Leitura a respeito do quê? De como será essa vingança, né? Como será esse julgamento, o que envolve esse julgamento. Então, primeiro, os santos; segundo, o próprio Deus; e terceiro, a espada de 2 gumes. Faz uma separação aqui. Os santos, os que têm nas mãos uma espada de 2 gumes, serão os responsáveis. Segundo, o próprio Deus exercerá a justiça. Afinal, o Salmo 2 diz que foi cometida contra ele e o Messias a rebeldia dos reinos no qual serão aprisionados. No final serão aprisionados. A terceira possibilidade é que a espada de 2 gumes exerça vingança. Então aqui ele está trazendo aqui, né, algo, não é que necessariamente um ou outro, né? Eu acredito que as 3 coisas estão acontecendo juntamente. É o Senhor exercendo a vingança também através de nós, no sentido em que nós pregamos, anunciamos a palavra e confrontamos o inimigo, e a própria palavra que é usada tanto pelo Senhor. Por exemplo, Jesus combateu Satanás citando a palavra, que é o próprio Deus, e nós combatemos o inimigo citando a palavra. Então, dessa forma, a vitória ela é concretizada. O reino de Deus ele vai ser pleno e está a cada dia assim. E nós precisamos desde já, né? Vai ser lá no final, então vamos ficar quietinho aqui, né? Nós precisamos nos levantar, precisamos ser uma igreja forte, unida, que combate o inimigo, que combate aquilo que não é do agrado do Senhor e que louva ao Senhor conforme a vontade dele, que serve ao Senhor. Aqui tem uma citação de Apocalipse 19, né, falando sobre essa ideia, né, do cavalo branco, e traz aqui a figura de Jesus, o verbo de Deus. Depois fala: e seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Ou seja, no dia do juízo, a participação do povo do Senhor também nessa batalha aqui, né? A gente não sabe como isso, mas está escrito aqui. E aí diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho. E aí vai falando, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Última passagem aqui, Hebreus, falando também da espada. Em Hebreus, a Escritura foi comparada a uma espada de 2 gumes. Logo, e por meio da palavra de Deus, que Jesus Cristo exercerá a sentença contra os reis da terra, e todos que permanecerem em franca rebeldia contra ele. Uma conclusão, nada melhor do que falando da conclusão da história da vida, né? Uma conclusão que traz ânimo para nós, para que nós possamos continuar vivendo, lutando, servindo ao Senhor, louvando com um cântico novo, né? Nunca
esquecendo desse tópico, né? O cântico novo, louvando ao Senhor e sempre lutando, servindo ao Senhor. Conclusão. Salmo 149 demonstra que aquilo que foi desenhado pela introdução dos Salmos e ecoado ao longo deles será consumado. Só haverá um reino que permanecerá quando Cristo voltar. Este reino é dele, os demais reinos a ele não alinhados encontrarão naquele dia o seu fim. Para o povo de Deus, isso é motivo de louvor, motivo para se entoar cântico novo. Após a última batalha e da derrota dos inimigos de Deus, tudo no reino de Deus redundará em adoração ao Senhor. Então só haverá um reino e o povo de Deus, para o povo de Deus isso é motivo de louvor. Louvar ao Senhor um cântico novo. Aplicação. Salmo 149 nos ensina que uma vez que Cristo nos salvou, já temos razão para cantar um cântico novo. Louve ao Senhor pela sua salvação graciosa, porém há batalhas a serem travadas. É bom ter 2 pontos, irmãos, que ninguém pode falar que esqueceu, né? Vamos ver se domingo que vem, né? Perguntar para os irmãos, você lembra quais são os 2 pontos da aula? 2 pontos só. Já temos razão para cantar um novo cântico, mas há batalhas a serem travadas. Se a gente fosse a classe que tivesse mais número de presentes hoje, a gente poderia ler o Salmo 149, 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Vamos ler? Vamos, quem tiver a sua Bíblia aí, ó, Salmo 149, 6, vamos ler juntos. Salmo 149, 6, juntos. Nos seus lábios estejam altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Amém. Mais algum irmão quer participar? É interessante, pastor, essa colocação de espada de 2 gumes, está aqui na aplicação. Porém, há batalhas a serem travadas nelas. Nossa principal arma é uma espada de 2 gumes, ou a espada do Espírito. Interessante, espada de 2 gumes. Por quê? Eu acredito que volta a encaixar naquela mesma palavra que eu disse antes, com respeito à palavra de salvação e palavra de morte. A espada do Espírito, espada de 2 gumes. Por que espada de 2 gumes? Porque ela vai cortar para curar e vai cortar para ferir, para matar. Isso que eu entendo. Posso até ter me equivocado no meu modo de entender, mas eu acredito fielmente nisso. Que a palavra de Deus, que a palavra do Espírito que diz aqui, é para isso, é para melhorar, não é para piorar a nossa situação, quando nós entendemos, quando nós aceitamos a verdade. A partir do momento que recusamos, já está isso lá no Deuteronômio, né? Quando o povo saiu, ó, se vocês obedecerem, vocês vão ter vida longa, vocês vão prosperar, vai acontecer isso, isso, isso. Mas se vocês desobedecerem, vai acontecer o contrário, totalmente o contrário. E ele até coloca, obediência para a vida e desobediência para a morte. Então não tem como fugir disso. A palavra, como diz um irmão nosso, é clara. Não, com certeza. Os comentaristas muitas vezes falam exatamente sobre essa questão, né, da defesa também, do ataque, ou no sentido também, uma palavra que para um é cura, para um é saúde, para outro é condenação, né? Tem lá o bom perfume de Cristo, né, cheiro de morte, cheiro de vida. Então vai depender muito. Essa é a palavra de Deus, que ela é tanto uma palavra para a salvação. Você prega a mesma palavra, um se converte, um é salvo, um vai aos pés de Jesus, e o outro ele é condenado porque ouviu, mas endurecido o seu coração, ele assim se afastou mais ainda do Senhor. E quem sabe à noite a gente fala mais, né?
A espada, o Espírito, a palavra de Deus. Vamos terminar, irmãos? Terminou a lição toda. Boa, né? A revista está lá já, tá? Então depois os irmãos na saída, no momento que quiserem, pode pegar ali na mesa a próxima revista que vai começar semana que vem.